Ok, pessoal, agora vamos para aprender sobre como fazer um personagem de corpo inteiro. Eu vou começar com vai ser um personagem com um aspecto meio super-herói, meio... Super-heróis têm esse aspecto meio divino, então vai ser uma mistura meio de super-herói com uma figura meio divina. E para começar, você faz aí um risco no meio para você saber mais ou menos onde é que vai ficar o centro do seu personagem, tá? Faz uma marcação no meio. E depois disso vai fazer aquele nosso famoso círculo que a gente já fez para fazer a cabeça antes, porque justamente o que você está fazendo agora é fazer a marcação de onde fica a cabeça desse personagem, tá? E uma vez que você fez o círculo marcando a cabeça, você vai dar uma distância. E essa distância é a distância onde você vai fazer a marcação dos ombros, ok? Então você faz aí uma divisão, um traço marcando a divisão dos ombros, porque agora você vai fazer então mais ou menos onde fica a distância dos ombros. Como da última vez, estou fazendo esse esboço com lápis de cor. Daí, nesse do meio, tá? Nesse traço que você fez do meio para fazer a coluna, a marcação da coluna, você faz um triângulo. Você puxa esses triângulos a partir dos ombros e cria um triângulo invertido para fazer como se fosse o tórax dele, assim, né? Mas não faz isso forte, gente. Nós estamos apenas planejando ainda. Ó. Agora eu fiz um retângulo com um triângulozinho para fazer a região ali da bacia dele ali e da virilha. E agora eu vou fazer mais uns risquinhos para montar as pernas. Qual que é o segredo aqui? O segredo é você fazer o boneco primeiro. Tem gente que fala, eu não sei fazer boneco, eu só sei fazer boneco de palito. Bom, se você fizer um bom boneco de palito, você faz o desenho todo. Tá? Então eu vou fazer os braços aqui, ó, de palito, tá? Importante a gente pensar nas medidas, tá? Por exemplo, se você ver ó, a bola, ó, onde eu terminei a mão, ó, onde eu termino a mão aqui, ela tá mais ou menos na altura da virilha dele. Então, presta atenção onde é que eu faço mais ou menos as marcações, porque isso vai virar um personagem de corpo inteiro, com umas características aí de super-herói, tá? Então, eu vou usar... Ó, aí você vai fazendo umas ligações, ó. Linka uma parte com a outra, para fazer essas partes fazerem sentido. Eita, peraí que isso não tá aparecendo. Deixa eu ajustar aqui pra você ver como é que eu tô fazendo as pernas aqui. O pé é meio que um triângulo, tá? Bom, você vai ligando. Eu fiz ali os joelhos, a marcação dos joelhos. Você vai ligando essa parte uma com a outra. E aí você tá vendo que você tá montando um bonecão dentro do movimento que você quer que ele faça? Eu faço a marcação ali onde a perna se encontra com o pé. E aí, ó, vou ligando para fazer os braços. Ligando para fazer os braços ali onde a gente determinou que ia ser o caminho do braço, né, pelo traço de cima. Agora eu já vou dar uma esboçada numa capa, que a capa acaba sendo um elemento importante. Se ele é um super-herói, com aqueles super-heróis no estilo meio divino, como Superman e tal, ele vai ter que ter uma capa, né? Tipo Superman, Thor, Capitão Marvel, é nessa linha que eu vou, tá? O super-herói mais clássico possível. Faz a divisão do tórax. Aqui, ó. Divisão do tórax. Tem que ter um tórax largo e musculoso. Você vai usar os mesmos princípios para construir a cabeça, só que eu vou dar uma mudada na posição da cabeça, tá?
Então eu vou fazer o círculo do meio um pouquinho inclinado e um pouquinho curvo, porque ele vai estar olhando um pouquinho para o lado, diferente do outro, do vilão que a gente fez o rosto, que ele estava com o rosto para frente, olhando para frente. Esse aqui está olhando um pouquinho para o lado. Tá? E aí a gente então vai começando a montar as estruturas. Ó, esses traços que eu estou fazendo são para marcação do músculo, tá? Eles vêm todos do encontro do tórax com o ombro e fazem esse formato curvo, mais ou menos marca aí a musculatura. No meio aí eu faço um V e corto ele, que é para fazer a barriga de tanquinho. Afinal de contas, se ele é um semideus, e todo semideus que se preza já desde a Grécia Antiga, desde as grandes estátuas clássicas, tinham barriga de tanquinho, não é? E aqui as costelas, vou fazendo para fazer as costelas dele. Aqui eu faço meio que uma oval, né, para construir o bíceps e os músculos do braço. Vamos fazer alguns círculos e alguns traços aqui para ir construindo a musculatura. Porque como ele é um super-herói, né, esse estilo meio divino, ele precisa de musculatura. E aí, como é que você faz para saber como fazem os músculos? Tem que olhar a referência, gente. O tríceps aqui, você vai olhar a foto. Nesse caso, quando você for copiar esse desenho que eu estou fazendo, você olha o desenho que eu estou fazendo. Volta, vai, volta. Você tem o vídeo, né? Aí com você vai e volta. E vai vendo como é que eu faço, como é que eu construo cada músculo, como esses músculos se encaixam. Se você precisa estudar mais anatomia, vai na internet e digita lá fisiculturistas e você vai encontrar, e conforme você vai copiando, você vai estudando e vai aprendendo como você faz essa musculatura toda. Tá? Exige um pouco de tempo e estudo para você aprender a fazer os músculos. A ideia aqui é mostrar para vocês o seguinte: quando você vai fazer um personagem de corpo inteiro, você primeiro planeja os lugares onde o corpo dele vai estar. E como você faz isso? Boneco de palito. Um bonecão de palito. Agora eu vou fazer esse círculo para fazer a panturrilha. Tá? A panturrilha tem esse aspecto circular. Ó. Então, a perna são meio cilíndricas, né? Mas na hora que você vai fazer a panturrilha, você faz um círculo ali, que o círculo fica com a panturrilha. Serve a moldar a panturrilha. Serve para moldar a panturrilha. Mesma coisa aqui com as pernas. É um círculo meio que no formato de V. Um cilindro com formato de V. Um círculo com formato de V, eu não sei como é que é. Tem aí, agora eu vou dar uma mexida na mão. Na mão eu vou fazer meio que um círculo aqui e fazer aqui uma divisãozinha dos dedos. Um quadradinho, eu corto no meio, são 4 dedos na frente, um dedo aqui do lado, polegar opositor, né? Fazer essas partes aqui do soco, né? Os knuckles aqui em cima, não sei como chama isso. Esses círculos aqui em cima, que você vê que é a ligação entre os dedos e a sua mão. Mesma coisa aqui, ó. Um pouco adaptado de lado. E a gente faz aí a divisãozinha dos dedos. Então, quando você já sabe onde é que cada coisa fica no desenho, porque você fez o esboço, fica mais fácil de depois você se dedicar a detalhar cada parte dessa coisa. Porque qual é um dos grandes problemas que a gente vê com desenhos iniciantes? O cara começa a desenhar, ou a menina começa a desenhar, e aí faz um rosto super detalhado, mas ele planejou fazer o corpo. E aí de repente você percebe que esse rosto não se encaixa no corpo que você quer fazer. Ou começa a fazer um olho, ou começa a fazer o tórax, ou a mão e tal. Então aí fica... o desenho não sai da forma como você planejou, como você queria.
Então você primeiro faz essa estrutura do esboço e aí depois você vai detalhando e vai passando e repassando pelo desenho, né? Você primeiro faz o bonecão, né? Primeiro palito, depois você vai colocando mais, ligando os pontos e depois você vai colocando a musculatura, como é o caso aqui, que eu estou colocando a musculatura, né? E depois que a musculatura estiver pronta, eu vou começar a colocar a roupa. Vocês viram que eu já esbocei a capa, mas eu não reforcei o traço da capa ainda. Por quê? Porque a capa é elemento de roupa. Então ela não vem no primeiro momento. O primeiro momento é o boneco, o segundo momento é a musculatura, e num terceiro momento é que eu vou começar a colocar a roupa. Mas eu já sei mais ou menos onde a capa está, porque ela já foi esboçada no começo, porque eu sei que eu vou precisar dessa capa no futuro, que ela vai ser um elemento importante nesse desenho. Então eu vou aumentando aqui a musculatura e aí eu começo a colocar os elementos meio divinos nele, tá? A primeira referência que eu vou pegar, já que ele é meio divino, para fazer essa capa, eu vou pegar uma foto de Jesus aqui. Vou começar a colocar. Uma coisa, quando você vai criar um personagem, você tem que basear na realidade, meu amigo. Você pode ter pensado o que você quisesse, mas se você quer passar uma ideia, você precisa se basear naquilo que as pessoas já entendem daquele assunto. Então, por exemplo, se eu quero passar a ideia de que ele é um ser meio divino, eu vou ter que ir para as referências mais óbvias do divino, né? Que são Jesus, deuses gregos, né? Talvez um deus mais bruto eu vou nos deuses nórdicos. Mas as pessoas já têm esses quadros clássicos, né? Ou fotografias de representação de filmes desses personagens. As pessoas já têm essa noção de como são seres divinos. Então, eu uso elementos desses seres divinos para fazer. Então ali em cima eu usei meio que uma referência de Jesus. Agora embaixo eu vou olhar um pouco uns monges, pegando umas referências de monge e vou usar algumas coisas assim. Porque como ele é um ser divino, meio divino, esse super-herói, eu quero que ele tenha alguns elementos que passem essa ideia de sagrado e superior, né? Então eu vou nos monges também, uns monges budistas, também para ele não ficar um personagem muito monorreligioso, sei lá. Né? Se eu fizer só baseado em Jesus, ele vai ficar muito parecido com Jesus, e eu não quero isso, eu quero criar um personagem novo a partir de elementos já conhecidos. Então eu uso elementos já conhecidos e vou mesclando em cima do mesmo esboço dos mesmos personagens, já que eu já determinei o tamanho do personagem, já determinei que ele é um cara forte, estilo Superman, já determinei mais ou menos a pose, que ele tá andando meio imponente e tal. E agora eu tô colocando essas roupas nele que lembram o sagrado. Vou colocar aqui umas ombreiras meio gregas, me basear um pouco aí em armaduras gregas. Vou fazer uma marcação aqui para a armadura não ficar torta, para a ombreira da armadura, né? Fica mais ou menos na mesma altura. Então aqui, ó. Vamos marca com ali. Aí eu vou fazer uma ombreira meio grega, porque como eu disse, os deuses gregos também são uma boa referência de algo divino, né? Então eu vou usar aí alguns elementos gregos para construir essa ombreira, porque ele precisa parecer divino, mas ele não pode parecer demais de uma religião específica, porque senão as pessoas vão achar que eu estou copiando um personagem, né? Fazer as calças também meio monásticas, né? Uma influência legal para esse senso de personagem meio sagrado são os Cavaleiros Jedi, né? Os Jedi têm esse aspecto meio monástico, uma mistura. Os Jedi são uma mistura de samurai com monge, né?
Só que eles são mais monges católicos, né? Monges franciscanos, beneditinos, enquanto que o lado samurai eles puxam do Oriente, né? Eu vou fazer essa bota como? Eu vou ver, acho que vou fazer alguma coisa meio grega também nessas botas e deixar todas essas extremidades meio gregas, tipo as pernas gregas, as ombreiras e os braços também, com algum elemento grego meio, porque o grego tem um aspecto meio bélico, assim, meio de guerra, né? Então, se eu colocar alguma coisa meio grega aqui, vai dar a impressão de que ele é um deus, mas como ele é um super-herói, ele tem que ter um aspecto de que ele vai usar força bruta. Ele não pode ser um deus da paz. É alguém que você olha e pensa assim, esse cara aí não vai arranjar briga com ninguém. Já que ele é um super-herói, a gente sabe que os super-heróis são seres que partem para a violência e usam mais a violência para resolver os problemas. A agressão física e tal. Então, vou usar aqui um elemento de uma bota militar grega da antiguidade. Vou pegar umas referências aqui de botas antigas militares gregas e vou partir dessa premissa para criar esse personagem. Para criar essa bota desse personagem, né? Os pés. Como você vê, eu vou construindo os traços. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas é importante que você entenda que eu não estou construindo nada definitivo. Esses traços que eu faço agora são traços de planejamento. Eu estou planejando onde é que vão os elementos. Os traços finais são feitos no lápis preto já, né? No lápis de grafite preta. Todos esses elementos no lápis de cor são feitos com o objetivo de planejar, de estruturar, para que o desenho fique do jeito que eu quero. E não que eu simplesmente saia desenhando louco sem saber onde vai dar esse troço. Eu sei onde vai dar e eu estou usando esses elementos para ter certeza de que eu vou chegar onde eu quero chegar. É bem melhor do que se você simplesmente sair desenhando. A chance de acerto é muito maior. Então eu vou usar aqueles elementos que a gente usou de construção de cabeça para marcar aqui onde fica a orelha, a outra orelha. Mais ou menos o que eu fiz, a parte do couro cabeludo, mais ou menos de onde sai o cabelo dele. Corta pela metade aí, metade do meio que eu fiz, Eu fiz isso no outro, lembra? Agora faz as bolinhas aí para marcar mais ou menos onde está a altura dos olhos. Tem uma aumentada no queixo, já que personagens super-heróis estilo Superman, Shazam e Thor tem esse queixão quadrado. Marquei ali mais ou menos a altura do nariz e da boca. E vamos terminar aqui de fazer a marcação do couro cabeludo. O cabelo dele... Peraí, deixa eu fazer esse nariz. Tem um triângulo, com um triângulozinho, lembra? Eu faço o nariz. Um Szinho eu faço a sobrancelha. Marcação das têmporas. E agora eu vou colocar uma pedra mágica na cabeça dele. Porque eu decidi que ele é um personagem meio místico, tipo Shazam, tipo Thor, meio divino mesmo, como eu disse, mas ele é meio místico, então, já que ele tem uns elementos aí meio de Buda, Jesus, umas coisas assim, ele vai ter um cabelo de fogo. Eu vou fazer um cabelo de fogo. Nele.
E aí eu vou fazer formato primeiro, né? O formato mais ou menos do fogo. E a relação desse cabelo aí com a capa que tá atrás, né? Vamos fazer mais ou menos onde fica. Já dá pra dar uma adiantada na capa, porque esse fogo tem uma relação direta de como esse cabelo se comporta. Agora fazer as luvas. Eu vou usar como referência também umas luvas de guerra gregas para criar uma luva para ele que seja diferente das luvas convencionais de super-herói, que são só luvas que as pessoas colocam, né? Colocar uns detalhezinhos, fazer uns arcos. Mesma coisa que eu falei em relação à ombreira, vou fazer as ombreiras gregas, né? Então vou usar como base ombreiras que já existem, tá? E vou colocando aí as ombreiras. Olha como ele tá ficando já. Uma vez que você já fez todo o esboço, e você já diz, bom, agora eu só precisaria aplicar luz e sombra nisso aqui e terminar. Aí você pode pegar o seu lápis preto, o seu lápis normal, né, 2B, e sair por aí terminando. Sempre lembrando de onde está o foco de luz. De novo, aqui eu estou usando o foco de luz como se ele viesse do... Eu estou usando o foco de luz vindo da minha superior direita, tá? Então ele tem umas sombras acima dos olhos, né, que estão embaixo aí do supercílio. E aí eu vou colocando como eu fiz lá no vilão, como eu fiz lá no vilão, aqui eu vou colocando a sombra no lugar oposto aonde vem a luz. Cala a boca, cachorro. Além do fato de que ele tem uma luz que vem do cabelo, né? Então eu tenho que criar uma contraluzinha aqui, já que eu decidi que o cabelo dele é feito de fogo. Então a lógica aqui passa a ser aquela mesma que eu usei antes. Agora, por exemplo, o cabelo dele é de fogo. Então eu não vou colocar luz, eu não vou colocar sombra nenhuma nesse cabelo. Porque se eu quero dar a impressão que esse cabelo é de fogo, o fogo ele é fonte de luz, né? Então não faz sentido, pelo menos não agora, em contraste com esse estilo de desenho, eu colocar luz e sombra no fogo, tá? Então eu vou colocar aquela sombra que é a sombra projetada do queixo no pescoço e assim por diante, tá? Eu vou dar uma adiantadinha, porque aqui basicamente eu estou fazendo aquilo que eu fiz no rosto, só que estou fazendo aqui, ou seja, colocando a luz e colocando a sombra nos lugares certos, e a sombra se comporta de acordo com onde está a fonte de luz, né? Você vê a sombra do outro lado. Onde você tem sombra mais escura, você coloca mais o cinza, né, de uma vez, e onde você tem essa sombra mais intermediária, você faz as achuras, como eu falei, para dar essa diferença de degradê. Tem muitos princípios aqui envolvidos na criação disso, que nessa aula eu não consigo dar, mas eu acredito que se você
prestar atenção nessas questões básicas que eu estou falando, de fazer a estrutura em cima de um boneco, de fazer a estrutura de um boneco e acrescentando detalhes e depois você fazer o acampamento já pensando na luz e sombra com o lápis 2B, você já consegue um resultado bem legal. Porque o seu desenho fica torto porque ele não tem estrutura, né? Mas se você resolve a estrutura, você divide o desenho em duas partes. Uma na parte do laranja, né, do lápis de cor, onde você faz a estrutura, e outra na parte que você usa o lápis para fazer o acabamento, certo? Então o seu desenho tem... você divide por etapas, e em cada etapa você se concentra em cumprir bem aquela etapa, né? E assim você não corre o risco de se confundir e, como eu disse, começar pensando que você vai fazer uma coisa e no final sair outra, tá? Então vamos fazer todos esses elementos de luz e sombra, como eu disse, quando tiver a sombra mais escura, você deixa menos espaço entre os seus riscos, e quando tiver menos sombra, mais espaço, menos riscos, tá? Menos achuras. Eu quero que você dessa vez tente fazer igualzinho. Vai e volta, vê como é que eu fiz. Se precisar, dá uma desacelerada no vídeo, dá zoom, vê como eu fiz. Eu tenho certeza que se você prestar atenção no que eu estou repetindo e nos princípios, vocês vão ver que eu estou fazendo basicamente isso o tempo todo. É a estrutura no lápis de cor e o acabamento no 2B, baseado mais na luz e sombra que no traço em si. Embora, obviamente, o traço é influenciado pela luz e sombra. Porém, não é simplesmente uma questão de contornar a estrutura. Isso é uma coisa importante de dizer. Você não está simplesmente contornando a estrutura, você está escolhendo quais são os traços que vão permanecer. Você está acrescentando essas massas de cinza e essas achuras que vão dar volume e você está decidindo que certos traços não vão entrar nesse desenho, tá? Então é importante que você tenha em mente que você fez a estrutura em laranja e agora é uma questão de fazer o acabamento baseado em onde vem a luz, baseado em de onde vem a luz. E aí você vai fazer os degradês de achura, vai fazer as partes de preto mais fortes e vai fazer... certos traços não vão entrar porque eles eram estruturais e não fazem parte do desenho em si, da versão final. E tá aí o nosso personagem no estilo meio super-herói divino para vocês, tá? Eu espero que vocês tentem aí façam a estrutura direitinho e desenhem o personagem esse aqui primeiro, e uma vez que você conseguiu fazer esse, aí você só vai mudando elementos, usando outras referências, e você constrói o seu super-herói, o super-herói que você quiser construir, tá? Porque a questão faz o boneco na pose que você quiser, com a estrutura que você quiser, e depois coloca nele os elementos de roupa, de armadura, que você vai pegando de referências externas. Até você ter tantas referências também que você consegue criar de cabeça isso daí. Beleza? Então essa foi... é isso aí. Essa foi a aula onde nós aprendemos a fazer um personagem de corpo inteiro, certo? Então, ainda temos mais algumas coisas aí para aprender que eu vou deixar com vocês, beleza? Então, o que será que eu vou ensinar na próxima? Não vou contar dessa vez, não. Vou esperar vocês olharem o próximo vídeo. Beleza? Falou aí, então, pessoal. Até a próxima. Valeu!